quer controlar a mente das pessoas integrando tecnologia com o corpo biológico e o outro quer controlar a economia do planeta através do poder político comercial. Mas o que eles têm em comum é que ambos vieram exilados de Capela aqui para o planeta Terra e eles têm um plano para controlar a humanidade. Veja bem, esse vídeo não é sobre política, ele é sobre o lado oculto do que está por trás dos heróis apresentado pela mídia. Olá, queridos, eu sou o Matheus Amorim, bem-vindo ao canal Luz Atômica, onde nós trabalhamos para divulgar a ciência da espiritualidade. E para você seguir junto com a gente e transformar sua vida através do conhecimento que nós trazemos aqui, é bem simples. Basta você tocar aqui no joinha, se inscrever aqui no canal e tocar também no sininho para você ser avisado quando sair um vídeo novo, combinado? Eu sempre peço para que você deixe seu joinha, comente alguma coisinha, porque é dessa maneira que o algoritmo funciona. Então, quando você comenta uma coisinha, dá o seu like, o YouTube entende que esse vídeo possa ser relevante e divulga para mais pessoas. Se mais pessoas assistem o nosso conteúdo, nós conseguimos ajudar mais pessoas. E se nós ajudamos mais pessoas, indiretamente, você também ajuda essas pessoas. E dessa maneira, nós trabalhamos juntos. Então, seja generoso, deixa sempre o seu comentário, o seu joinha e se inscreva no canal caso não seja inscrito para apoiar o nosso trabalho, tá bem? Bom, eu não vou aqui nesse vídeo trabalhar com nomes por uma questão óbvia de segurança. Mas se você ficar atento, você vai perceber quando eu falar do ET híbrido da tecnologia ou quando eu falar do réptil do poder. Você sabe muito bem que eles estão gerando atualmente um rebuliço no planeta com cortes na educação, corte em vários locais e também com o tarifaço entre os países e que está gerando uma polêmica imensa desde que eles juntos toparam assumir o poder. Tanto o atual comandante do País Azul, ok? Do País Azul, que é o réptil do poder, quanto o anterior, antes dele, né? Que era um pouco mais de idade, não conseguiu nem competir. Todos dois querem o controle total da massa. A diferença é que um deles tem um modus operandi mais escravagista, e o outro tem um modus operandi mais manipulador, controverso. Ou seja, tanto a direita quanto a esquerda fazem parte do mesmo balaio, tudo dentro do mesmo saco preto, ok? Portanto, eu não estou aqui para escolher um desses dois lados partidário e defender o lado A ou defender o lado B. Tá bem? Porque quando você olha do outro lado da realidade, na quarta dimensão, você vê a real intenção desses seres que estão comandando o planeta aqui na terceira dimensão. Você consegue ver o plano traçado por cada um deles para controlar a população mundial como gado. Sabe o gado que você abre o cerquinho, o gado sai, dá o apitinho, o gado vem, entra dentro do cerquinho e espera o próximo dia que abrir a cerca novamente? É isso. Quando você consegue enxergar o outro lado da realidade, você realmente vê a intenção da pessoa e vê o que está acontecendo. É importante também ressaltar o seguinte, que ter uma economia saudável, ter uma tecnologia de ponta para facilitar a vida das pessoas, não é algo ruim, tá bem? De forma alguma. Isso é bem positivo. Porém, a forma como será feito isso ao longo dos anos é o que me levou a produzir esse vídeo, essa aula que eu estou fazendo. Porque tanto o ET híbrido da tecnologia, quanto o réptil do poder acabam contribuindo, em última instância, positivamente para a população.
mesmo que eles tenham os interesses egoístas por trás. Porque tá lembrado que, na última instância, mesmo o mal trabalha em favor do bem? Pois é, em última instância, o caos serve à ordem maior. Faz as pessoas evoluírem, separa o joio do trigo, ajuda, no caso da tecnologia, pessoas deficientes, etc. Tudo é dual. Tá lembrado também da lei de Hermes Trismegisto? Tudo é dual. Ok? Assim como é em cima, é embaixo. Então tudo tem seu duplo. Tudo tem um lado bom e o lado negativo. Agora, se o lado negativo ele quer preponderar sobre o lado positivo através do controle, aí tem que levantar a orelhinha e ficar esperto, porque senão você perde seu livre-arbítrio, que é a maior lei respeitada no universo inteiro, por causa de meia dúzia que está no poder, no controle mundial. Então, em última instância, o caos acaba servindo à ordem superior. Os espíritos de luz sabem disso e estão de olho no que acontece na Terra. Nada tá ao réu, tá bom? Para ficar fácil de entender, eu vou focar nesse momento apenas no plano dos dois exilados de Capela. Esses dois, eles comandaram parte da Guerra de Orion e hoje eles estão aqui como o ET híbrido da tecnologia e o réptil do poder. Se você ainda não sabe o que é o exílio de Capela, eu vou resumir aqui rapidamente porque não é o foco desse vídeo. Muito tempo atrás, no sistema estelar chamado Capela, um grupo de espíritos, eles se recusaram a acompanhar a evolução moral, ética e harmoniosa do planeta onde eles estavam. E eles insistiram no controle, insistiram no poder daquele local, enquanto a população capelina ela avançava mais espiritualmente. O que é avançar espiritualmente? É você não mais pensar no próprio umbigo, mas também pensar no umbigo dos outros. É você não pensar apenas em si mesmo, mas pensar no coletivo. É você não tomar uma atitude apenas pensando em si mesmo, mas no impacto que isso vai gerar no coletivo. É você não tentar ferir o livre-arbítrio da outra pessoa, manipular, controlar a outra pessoa. É você não destruir o meio comum em prol do seu benefício próprio, como é o caso de algumas empresas que destroem a natureza, que está ajudando o nosso oxigênio, mas por patacas, por moedas, eles fazem isso, ou seja, destroem um coletivo apenas em prol de si mesmo, de uma microfamília, enquanto uma população de milhões é lesada. Então, isso é evoluir espiritualmente. Porém, esses espíritos insistiram e escolheram o orgulho, escolheram o egoísmo, escolheram a sede de controle. E como a harmonia daquele sistema não podia mais sustentar consciências desajustadas, consciências em ressonância com a maioria das civilizações do sistema de Capela, esses seres foram exilados de lá e enviados aqui para o planeta Terra, que naquela época ainda vivia os primeiros passos como uma humanidade. Então, os capelinos exilados, eles vieram como uma espécie de reforço evolutivo para os australopitecos que viviam aqui na Terra naquela época. Mas também, eu acredito que eles não vieram só trancafiados, expulsos do sistema de Capela. Eles também vieram com a oportunidade de resgatar seus próprios karmas por causa dos estragos que eles causaram lá em Capela, né? Só que, mesmo assim, a maioria deles, quando chegou aqui, eles ainda, ao invés de querer trabalhar em si mesmo essa questão ao decorrer dos anos, eles continuaram agarrados ao antigo desejo de dominação, controle, materialismo, poder, etc. Porque é muito tentador. Vamos ser sinceros, é muito tentador você ter milhões, bilhões de pessoas aos seus pés e você reinando. Ou você acha que antigos reis que causaram um avassalamento aqui no planeta Terra não estão encarnados aqui hoje controlando o sistema planetário? Pois é, basta você ler a história
e trocar a roupa da história. Pega a personalidade daquele rei, daquele conquistador, pega a personalidade dele e compara com a personalidade dos líderes atuais que estão no poder mundial. Quem tem olhos, veja. Enxergar além do físico, do material. E aí que a história ela começa a se repetir. Só que dessa vez se repete com novos nomes, com novas tecnologias porque evoluiu, mas são os mesmos velhos padrões. Ou seja, são os mesmos espíritos daquela época e da época de Capela, só que agora com a nova roupagem corporal. Tá com um corpo diferente. E aí que nós entramos nos dois principais personagens dessa história. O primeiro é o ET híbrido da tecnologia. Quem tem ouvidos ouça o que eu estou dizendo. Pega o que ele faz e compara com o resto dos réis mortais do planeta Terra para você ver. De um lado tem o ET híbrido da tecnologia, que o que ele realmente quer é dominar o pensamento coletivo. Né? O plano dele não é levantar exército, não é dominar território com arma. Ele transcendeu essa questão balística, essa coisa. Não, ele não quer isso. Ele é muito mais sutil do que isso. Porque um extraterrestre muito mais evoluído em inteligência, em conhecimento, ele sabe que isso aí é briga de criança. O negócio dele é entrar na mente. Né? A forma como esse ET ele quer trabalhar é muito mais sutil. Ele quer acessar o cérebro das pessoas. Ele quer moldar como você pensa, como você sente e como você reage às situações. E sabe como ele quer fazer isso? Ele quer fazer isso através da combinação biológica homem-tecnologia. Ou seja, através dos chips, através dos implantes robóticos, através das antenas que já circulam na órbita do planeta Terra e enviam ondas. Quem tem ouvidos ouça, quem sabe do experimento da dupla fenda sabe que tudo é onda. Então se você envia onda e você entra em ressonância com uma onda dessa, você recebe medo, raiva, ódio, insegurança. Uma população com medo e insegurança faz o que você quer, porque você vai vender a segurança para quem está inseguro. Entendeu? Então, ele sabe que através da combinação da tecnologia com a inteligência artificial, por exemplo, ele vai conseguir implementar isso de um modo mais rápido, de um modo mais eficaz, sem ter que ficar ali pipipim, entendeu? Isso aí era antigamente. Hoje em dia não mais. É por isso que ele está trabalhando incansavelmente para isso acontecer. Esse ET híbrido da tecnologia, ele entendeu que quem domina os dados, as informações, domina o comportamento humano. E hoje, com a inteligência artificial, ele planeja ter nas mãos dele o maior laboratório psicológico da história da humanidade. As pessoas já desabafam com a inteligência artificial, perguntam tudo, quanto dá para fazem tudo. É só questão de tempo para você apertar o botão, ele, no caso, e ter todas as informações de cada país, de cada coisa, o que estão sentindo, o que está acontecendo em tempo real. É o verdadeiro controle. Porque cada busca que você faz, cada like, cada vídeo que você assiste, você está alimentando a máquina que vai dizer para você o que você deve pensar no amanhã, pensar no futuro. Não se trata mais de oferecer respostas, mas de moldar as perguntas que vão ser feitas, porque foi induzido, e controlar a intenção das pessoas. Eles estão desenvolvendo e treinando IAs para direcionar a tendência do planeta e induzir sutilmente as emoções coletivas. Eles querem prever os comportamentos que as pessoas têm, oferecer soluções antes mesmo que as pessoas percebam que tem um problema. Isso vai parecer ajuda, mas na verdade é uma armadilha. Ou seja, em troca da sua ajuda, eu permito que você controle a mim e toda a minha família. É basicamente isso. Está lembrado que eu disse que mesmo o caos, o mal, ainda serve o bem? É isso. É por isso que a única maneira de se escapar de uma coisa dessa é tendo luz dentro do seu coração e sabendo quem você é. Do contrário, você vai ser guiado, empurrado, direcionado, como um gado, porque você não vai ter consciência. As pessoas já estão com preguiça de pensar. Elas estão com preguiça de pensar.
E por trás de toda essa intenção, Mateus, por que esse ET híbrido faz isso? Ele faz isso porque por trás de tudo isso existe um medo profundo. O híbrido, ele sente um pavor do imprevisível, do não conhecido, do não calculável. Ele quer controlar a mente das pessoas porque ele acredita que só assim ele vai estar seguro. Aquele que ataca é aquele que tem mais medo. Aquele que fere é o que tem medo de ser ferido. Ele tem medo de perder o controle. E como ele tem esse medo, ele acredita que na visão dele isso é fraqueza. Ponto. Como você acha que vai dar para competir mundialmente tendo medo? Ele, portanto, vai se fortalecer com mais domínio, com mais controle. Este é o ET híbrido da tecnologia. Do outro lado, que agora estão juntos, existe o réptil do poder. Diferente do híbrido, ele não quer controlar a mente das pessoas. Ele é imperialista. Você vê as declarações dele, ele mostra que é ele quem deve comandar. Ele quer controlar a economia global. Ele quer trabalhar diferente desse, mas ambos conseguem fluir. É por isso que eles se juntaram, do contrário não teria se juntado. Não só os dois. Se você pegar uma foto aí da posse, você vai ver lá, né? Quem que tá lá, as empresas que estão lá. Pois é, quem domina a narrativa, domina tudo. Então, ele quer controlar a economia, o dinheiro, o comércio, a política global. Esse é o território dele, é isso que ele sabe fazer. Ele sabe que quando ele domina aquilo que gira o mundo, que é a economia e o dinheiro, ele domina todos os povos. Ponto. Ele sabe que tudo gira em torno do que as pessoas consomem. E o que ele fala, ele sabe muito bem que tem um peso enorme para fazer as ações subirem ou as ações caírem no mesmo dia. Ele sabe que move quantias bilionárias de dinheiro apenas dizendo frases curtas publicamente. E mais do que isso, ele sacia o medo dele através da caneta do poder. Ele tem a caneta. Ele quer fazer o que o ego dele quer e ponto. Na cabeça dele, ele quem deve comandar porque os outros são gados. Ele sabe que ele consegue destruir a empresa ou construir uma empresa apenas com a força da palavra dele e é isso que ele sempre quis, mas agora a nível planetário. Um mundo onde ninguém faça nada sem que tenha aprovação dele antes. Porque ele quer sentar no trono do mercado global financeiro. E assim como o ET híbrido, o réptil do poder, ele também tem esse medo dentro dele. Medo de perder o poder, medo de não ser mais ouvido, medo de ser substituído. É por isso que eles já fazem descendência, um atrás do outro. Nós não podemos perder essa boquinha, não. O que os dois mais compartilham entre si, que não é claro nitidamente, é o vazio interno que tentam preencher, controlando tudo ao redor deles. Obviamente que isso tem a satisfação pessoal, tem a satisfação do ego. Mas lá no fundo, quem é terapeuta, quem é psiquiatra e psicólogo sabe do que eu estou falando. Analisa as atitudes deles. Vê o por trás da coisa. Quem entende de mente e psicologia sabe do que eu estou falando. O plano sombrio dos exilados de Capela é, primeiro, para ver se fica claro, controlar a mente das pessoas por meio da inteligência artificial para moldar os pensamentos, as crenças da pessoa, as tendências de mercado e a forma como elas vão reagir a tudo isso. Porque isso vai garantir que as massas não questionem, porque elas não sabem que elas estão sendo direcionadas para algo e que elas apenas possam aceitar quando for proposto algo para elas. Ponto. E depois, a segunda coisa que eles querem é controlar a economia global através do poder comercial político. Já pensou se entra um humanista consciente de economia, ok?
Não estou falando de um humanista que não entende de economia, não entende de dinheiro, não entende nada. Não é isso. Já imaginou se entrasse um homem tão capacitado quanto o réptil do poder, só que humano, só que pensa nas pessoas? Já imaginou se um cara desse usa a capacidade para poder abençoar o resto da humanidade? Pois é. Obviamente que sozinho ele não conseguiria, porque os outros não iriam ser como ele. O outro do país vermelho lá não ia deixar, obviamente. Já percebeu o tanto que ele mantém o curral dele lá no canto? Aquele também foi um dos responsáveis pela Guerra de Órion, pelo conflito que teve lá. Baixou aqui, tá cuidando do curralzinho dele. Quem tem ouvidos ouça, pega as notícias aí que não são tão divulgadas, mas que vê que as pessoas lá ganham míseros dólares por dia e trabalham 16, 14 horas por dia, um sistema totalmente escravagista, etc. Vou manter o foco só nesses dois por enquanto. Então, eles querem centralizar toda a decisão global em poucas mãos. Porque dessa maneira eles vão eliminar a concorrência. Eles vão tornar cada vez mais o governo poderoso, o governo deles. Não estou falando de governo legislativo. Não. Eles. Até que ponto eles podem ir para fazer com que todos em um congresso votem em favor daquilo que eles querem? Podem passar do âmbito familiar? Ameaças? Pois é. No final, o objetivo é criar uma sociedade onde tudo que pensamos, tudo que sentimos e tudo que consumimos seja monitorado, seja direcionado, guiado e autorizado de maneira oculta pelo sistema deles. O maior controle é aquele que a pessoa não sabe que está sendo controlado. Um mundo onde a liberdade vira uma ilusão. As pessoas acham que estão libertas. E a obediência que elas tiverem vai ser confundida com o progresso da humanidade, que é supostamente o que está acontecendo agora. E por que eles fazem isso? Fazem pelo conforto deles próprios, pela segurança do próprio ego. O ego que tem medo de ser derrubado, ofendido, prejudicado e até mesmo fazer com ele próprio o que eles fazem com as pessoas. Eles constroem esse império de controle para manter o domínio, para se protegerem do medo interno que eles sentem de amar, de deixar a centelha divina atuar através deles, de abrir mão do controle. No fundo, o que eles querem é reinar como deuses num sistema onde tudo obedece ao que eles querem, onde nada possa os ameaçar quando eles acordarem de manhã, onde nenhuma variável sai do lugar. Eles são reis num trono frágil, dentro da falsa democracia. Um teatro muito bem montado, onde parece que todos têm voz, mas, no fim, só eles decidem o rumo. E isso tem os dois lados. A nós, a sensação de liberdade, de que existe uma coletividade escolhendo, mas não é verdade, e eles, uma sensação ilusória de que eles estão seguros, quanto, na verdade, tudo passa de um joguete que uma consciência com medo e uma consciência sem conhecimento estão compartilhando entre si. É por isso que nós temos afinidade com eles. Talvez você já tenha sentido um medo interno dentro de você. Você já tenha percebido que existe uma tentativa muito bem organizada de controlar de maneira sutil a forma como a gente pensa, como a gente sente, como a gente age, exatamente para dar a eles a segurança de controle que eles querem. Hoje, o que domina o mundo não é mais quem tem as armas, é quem tem mais dados,
quem influencia o comportamento de compra em massa, quem determina o que é certo ou o que é errado em base nos algoritmos que ninguém vê, só consomem. Todos estão ali seguindo e consumindo. Tá lembrado do bloqueio do tique, do teco-teco? Lá dentro do País Azul, não permitiu que esse teco-teco estivesse dentro do País Azul? Pois então, por que eles fizeram isso? E dentre outras mídias. Porque quem controla é quem tem os dados que dominam as intenções das pessoas. Sabe o que fazer com esses dados. Por que o País Vermelho lá não permite que o Face esteja lá dentro? Não permite que o Google esteja lá dentro? Por quê? Por que o principal sistema de busca não pode estar lá? A principal rede social do planeta não pode estar lá? Por que o WhatsApp não pode estar lá, já que eles têm o WeChat? Cai a ficha? Vira aí a chavinha? Pois é. É por isso que nós estamos vivendo nesse momento um tempo pesado de um conflito comercial. Porque é esse conflito que vai dividir a Terra e direcionar o grupo que vai comandar qual parte qual do planeta. A coisa está dividida, eles estão entrando em conflito entre si, entre o que eles querem fazer. Só o País Vermelho que está tranquilo lá, né? Porque ele fechou tudo. Quantas notícias você vê do País Vermelho? Pouquíssimas. O cara lá não permite. Aquele lá é outro general. Inclusive, eu já falei também disso num outro vídeo sobre essa batalha do País Azul contra o País Vermelho. E o que vai acontecer aproximadamente de 2025 a 2030. Para facilitar para você, caso você queira assistir esse vídeo, eu vou deixar aqui embaixo, no primeiro link da descrição, para você clicar e assistir. É complementar a esse vídeo, tá bem? Depois você entra lá e assiste, porque é muito importante e faz revelações importantíssimas dos próximos anos. Por enquanto você fica aqui, mas depois você vai lá e assiste. Então, mesmo com toda essa manipulação do ET híbrido da tecnologia e do réptil do poder, ainda existe algo que eles não conseguem acessar. Eu não estou aqui só para ser um agente do caos. Estou aqui também para te mostrar a solução e de direcionar dentro desse fato que está ocorrendo e que as pessoas não estão ligadas nisso. Não estou aqui só para trazer o problema, estou aqui também para contribuir com uma possível solução. Tá bem? O meu papel é mensageiro. Eu passo as informações, eu cuido, eu ensino, eu ajudo. Quem quer, beleza. Quem não quer, beleza também. Quem quer acreditar, beleza. Quem não quer acreditar, beleza também. Nada muda. Cada um tem seu livre-arbítrio, cada um está preparado ou não para receber essa mensagem, essa sementinha no seu coração. Não estou aqui para ditar regras para você. Tu sabe o que faz. Estou aqui para ser um mensageiro. Quer acreditar? Ótimo. Não quer acreditar? Ótimo também. Ó, ad eternum, tem tempo. Tá bom? O que eles não conseguem controlar ainda e não vão conseguir acessar de maneira nenhuma, nenhuma IA é capaz de entender isso, que é a nossa centelha divina. O vácuo quântico, que é a essência deixada por Cristo dentro dos nossos corações. Tá lembrado do mestre que passou lá em Israel, na Galileia? É dele que eu estou falando. Tem uma parte dentro de você que sente quando algo está errado, mesmo que tudo ao redor fala que está certo. Uma parte de você que não aceita o roteiro imposto pelo ET e pelo réptil do poder. Você sabe disso. É uma parte dentro de você que questiona. É uma parte dentro de você que observa os fatos, fica meio incomodado, pode até ir junto, mas fica incomodado. E é essa parte que precisa estar viva agora, nos próximos anos. O plano dos exilados de Capela, ele é muito antigo, mas a centelha divina dentro de você, ela é mais antiga ainda, porque ela é a essência do todo dentro de você, a essência da fonte criadora.
Você é essa centelha divina que ganhou um ego, que ganhou um corpo físico e está aqui usando. Ponto. Eles podem tentar, mas eles não conseguem apagar essa luz. Uma luz divina que há dentro de cada ser humano desperto. E é por isso que a sua consciência é a maior ameaça para o sistema. E é por isso que eles querem controlar tudo. Porque quando você enxerga, quando você entende e quando você sente da maneira correta, baseado no Cristo, baseado no Buda, baseado no Krishna, porque aqui não estou falando só do querido Cristo, mas do Krishna, do Buda, aqui não é religião. Quando você enxerga, entende, você sente, você não é mais manipulado. Você cruza os braços e fala, não, tá bom, faça, tô bem por esse caminho. Ah, mas você tem que vir com a gente por causa de não sei o quê. Beleza, amigo, não, maravilha, vai lá, vocês vão ser felizes assim? Pode ir, eu vou continuar aqui, eu vou por ali. Obrigado, tô indo por ali. Simples, você escolhe, escolha, e aí que tudo muda. E o que eles querem é que você não tenha escolha. Presta atenção. O futuro, ele está sendo desenhado com base no que você alimenta hoje dentro de você. Se você nutre o medo, o sistema se fortalece. Se você nutre a lucidez, ele se desmonta. Se você nutre a fé dentro de você, que é o que o Cristo deixou, você se fortalece. Se você nutre a dúvida, você desmonta. Essa é a grande virada. E ela começa de dentro. Em última instância, a reflexão que fica é: você vai permitir ser manipulado pelo plano deles? Ou você mesmo, apesar do plano deles, vai continuar aumentando a sua lucidez e aumentando a sua luz interior? São escolhas. O que você escolhe? Comenta aqui embaixo se você escolhe nutrir em si mesmo a luz, nutrir em você mesmo o ensinamento do Cristo. Comenta aqui para que outras pessoas vejam e percebam que elas não estão sozinhas. Porque no fim da linha, a única coisa que vai importar é se você se curvou ao egoísmo ou se você se rendeu ao amor do Cristo. E é exatamente esse amor que vai ser a sua proteção contra qualquer plano de controle que eles queiram implementar. Contra qualquer coisa que venha. Está lembrado dos discípulos do Cristo? Pois é. Eles levaram consigo o amor do Cristo. Hoje eles são mestres ascensionados, não precisam mais encarnar, trabalham ajudando os humanos encarnados. É uma escolha muito simples de se fazer, mas difícil de manter. E mesmo que a tempestade caia lá fora e destrua a plantação, ainda assim você vai estar seguro vendo a tempestade cair lá fora e vendo tudo acontecer. Porque a proteção chegou até você porque você sabe que fez a sua parte. A sua consciência sabe o que você fez. E é isso que importa. E para finalizar, eu tenho um recado importante para você. Se você quer aprender a manter a sua vibração elevada e ter acesso a conhecimentos ocultos da grande massa, para você cuidar de você mesmo, cuidar da sua família, venha fazer parte da Escola Luz Atômica, que é a nossa escola de expansão da consciência. Lá dentro você tem aulas que vão desenvolver o seu conhecimento e expandir sua consciência. Você também vai ter acesso a cursos pagos de maneira gratuita, apenas por ser aluno da escola. Além disso, você também se torna membro da nossa comunidade fechada de alunos por onde nós conversamos, trocamos informações e ajudamos uns aos outros. Para fazer parte é bem simples, basta você clicar agora no segundo link da descrição e se inscrever e começar hoje mesmo a estudar, porque fica disponível 24 horas por dia.
7 dias por semana. Você pode acessar de onde você estiver, em qualquer horário que você quiser. A nossa escola, ela é uma maneira de nós melhorarmos a sua vida, mesmo estando distantes, para que nós possamos manter também o nosso trabalho funcionando, porque tudo tem um custo. Quando você se inscreve na escola, você não só está cuidando de você mesmo, mas você também está cuidando das pessoas que trabalham comigo na escola, pagando servidores, pagando design, editores de vídeo, tudo para que esse conhecimento seja passado. Hoje, com o meu dinheiro, eu banco tudo, mas é importante que esse projeto seja autossustentável e rode positivamente. Por isso, se você sentir no seu coração, clica agora no segundo link da descrição e venha fazer parte da Escola Luz Atômica, porque eu tenho certeza que ela vai ser um divisor de águas na sua vida. No mais, foi um prazer estar aqui com você. Eu agradeço por você ter assistido até aqui e, principalmente, por saber que eu não estou sozinho, que você não está sozinho, que nós estamos juntos nessa caminhada.